Seja bem-vindo a mais um Isso é Tudo Narrativa, o nosso fundão de sala de aula para bater papo sobre as histórias que lemos, ouvimos, jogamos e vivemos. Eu sou seu anfitrião, o Lucas Milan, e estou aqui com seu outro anfitrião, o Neto. E aí, Neto, tudo bom? Tudo bom, finalmente acabou essa semana exaustiva, chegou uma onda de frio em São Paulo e eu tô pleno com tudo isso, finalmente estou feliz. Você está revelando que talvez nós estejamos gravando num passado distante em relação a quando o ouvinte está ouvindo esse programa. Porque muito provavelmente, no meio de quando seria o inverno aqui em São Paulo, vai estar um calor desgraçado. Mas sim, estamos num passado muito melhor quando fazia frio, um friozinho delicioso. Ou a gente dá sorte e vai estar frio justamente na semana do lançamento desse episódio e nós vamos enganar nossos ouvintes. Nesse caso, acredite que a gente acabou de gravar esse episódio. Neto, na verdade eu queria estragar esse episódio com uma pergunta. Você sabe de onde vem a palavra anfitrião, que eu venho utilizando desde o começo desse podcast? Anfitrião, não conheço a origem da palavra. Então, eu tava tomando banho esses dias e quando você toma banho, o seu cérebro entra em outra dimensão. Dessa vez ele entrou na dimensão de livros que eu lia quando era criança. Acho que um livro que mais me marcou na minha infância foi uma cópia dos 12 Trabalhos de Hércules, mas do Monteiro Lobato. Aquele pau no cu, mas que foi muito marcante para a vida de muitas crianças no período de alfabetização e foi para mim. Foi uma edição de 2 volumes que parecia ter 500 anos de idade, que foi herdado do meu pai, que ele lia quando era criança. Ele falou: filho, olha só que legal esse livro velho destruído. Lê você também. Era de uma... Ainda tinha um português de 15 acordos ortográficos atrás. Então foi uma experiência muito, muito marcante. Mas dentro dessa versão dos 12 Trabalhos de Hércules, tem a história de quem é anfitrião. E anfitrião é o pai do Hércules, não Zeus, o pai adotivo, o pai de verdade que criou a criança. Mas a história do anfitrião é que, basicamente, ele foi para uma guerra e Zeus chegou na casa dele para comer a mulher dele e ter, assim, o pequeno Hércules. Fazer o que Zeus fazia de melhor. Zeus, quando ele não estava governando, ele estava... Como definir Zeus, não é mesmo? Um grande safadão. Um grande safadão, o safadão supremo. Mas, enfim, ele deixou sua mulher prenha e quando ele voltou para casa, ele ficou muito ressabiado, muito frustrado, mas aceitou de muito bom grado quando descobriu que a mulher dele tinha sido escolhida por Zeus. Então, basicamente, eu só queria estragar essa minha introdução dizendo que estou nos chamando de cornos toda vez que a gente começa um podcast. Apertando o melhor da nossa casa pros outros. Mas de uma forma muito nobre, afinal, ele foi um pai muito... Bom, na verdade eu não sei nos detalhes, a minha única referência do anfitrião como pai é justamente o filme do Hércules. Ele parecia um velhinho, um pai adotivo muito, muito amoroso. Mas enfim, depois dessa reivindicação de que o homem sem chifres é um homem indefeso... Hoje eu quero comentar de um negócio muito diferente que cativa meu coração, que são reality shows. Pra calar a boca daqueles que falam, vá ler um livro? Não vá apenas ler um livro. Vá ver um bom reality show, porque é o poder da edição na sua força máxima, em que eles constroem uma história com cortes certos, entrevistas colocadas no momento certo, pequenos enxertos de caras e bocas dos participantes. E, para a alegria de todos, eu não estou falando do BBB, estou falando de A Batalha dos 100. Entrou agora em 2024 a 2ª temporada na Netflix. E é um reality show coreano que visa encontrar o corpo perfeito, a força máxima, a extensão máxima de habilidade humana. Então, basicamente, eles pegam 100 pessoas dos mais variados esportes
né, de todos os gêneros, estrangeiros ou não, né, são só a única restrição é que morem ali na Coreia, mas eles pegam essas 100 pessoas e fazem tipo um Battle Royale com essas pessoas em provas de competência física, sabe? Ah, entendi. O corpo perfeito é nesse sentido, não é no estilo Largados e Pelados. Não é uma coisa estética. É um reality que ele quer encontrar o corpo perfeito funcional. É força física, é estamina, é trabalho em equipe, é elasticidade. Então, são algumas provas, né? Eu vou explicar aqui no genérico, depois eu entro na segunda temporada, que eu acho que tem mais coisas pra gente falar sobre narrativa. Mas basicamente são algumas etapas de provas que essas pessoas vão ser colocadas em disputa, seja ela em equipes ou seja ela individual. E aí essas disputas podem ser um embate de luta mesmo, né? Então 2 participantes lutando ali para ver quem subjuga o outro. Podem ser provas de destreza. Tem algumas provas que muitas vezes são parecidas saindo do Iron Man, sabe? Do tipo, em vez de mover um caminhão, na primeira temporada eles têm que mover um navio encalhado na praia, assim, sabe? Tipo um navio de pesca que eles precisam dar um jeito de mover do ponto A ao ponto B, né? Então com toras, puxando pela corda. Então são várias provas que eles vão tentando diminuir a quantidade de participantes para a gente chegar ali no participante final, que seria o melhor corpo, né? O melhor físico disponível ali no programa. E é uma competição, sempre são provas X1? É sempre uma pessoa contra outra pessoa? Tem, tipo, competições maiores e os 50 primeiros se classificam? Como começa com 100 personagens, né? Essas 100 pessoas, elas têm uma primeira prova preliminar. Na segunda temporada, por exemplo, eles tinham que correr na esteira. Um negócio assim, correr na esteira durante X tempo. E aí, a cada vez que fazia esse X tempo, eles iam cortando. Tipo, vai para a próxima etapa, passa os 50 melhores colocados. Para a próxima etapa, 25. Para a próxima etapa, 10. Até chegar na pessoa que teria um benefício na próxima prova. Então, tem provas que às vezes é você contra algum objetivo. Tipo, ficar pendurado em um lugar por mais tempo, ver quem faz mais barras, ver quem corre mais tempo. Enquanto tem outras provas que são mais embates, sejam individuais, né? Tipo, eu contra você, seja de equipe, eu, você contra outra equipe, sabe? Da hora. Eu acho mais fascinante é que as pessoas têm muito pouco tempo de tela, né? Como dá pra esperar de um reality com 100 pessoas. Mas eles vão construindo alguns personagens através de enxertos muito curtos. 30 segundos, às vezes, de uma frase de efeito, de alguma pessoa falando, às vezes, de um outro competidor, seja com respeito, né? Porque tem muito atleta olímpico que vai para esse programa, seja com do tipo, eu achei que o cara conseguiria fazer um pouco a mais porque ele é de tal esporte e não conseguiu. Então, eles vão construindo as personalidades das pessoas de uma maneira meio unidimensional, assim. É a primeira impressão, sabe? Pra você bater o olho e já saber qual é a daquela pessoa. Exatamente. E aí, o que eu acho mais legal é que as primeiras fases, elas são para enxugar aquela quantidade de pessoas. Então, eles vão ter 100 pessoas, eles precisam diminuir, sei lá, para 5 equipes de 10 pessoas, ou 10 equipes de 5 pessoas. E aí, quando a gente vai para essa segunda fase, que é em equipe, aí a gente começa a ter um pouco mais de contexto da relação entre eles. E é muito engraçado porque nessas disputas eles vão mostrando que as pessoas ali, elas se conhecem. Essa galera do meio fit meio que se conhece de alguma maneira, né? Um competidor, por exemplo, que ele era judoca, é um judoca importante da Coreia. E aí eu vou pedir desculpas porque eu não vou treinar meu coreano aqui pronunciando o nome deles, que não é minha especialidade. Mas o judoca, ele só botou na equipe dele pessoas que ele também conhecia do meio do judô. Então, tipo, ele formou uma equipe não pensando em mais força ou menos força, ou mesmo gênero, né? Porque homens e mulheres competem ali em pé de igualdade.
mas sim pensando, poxa, essa pessoa pratica judô, eu pratico judô, então, em teoria, a gente é a mesma equipe, querendo ou não, né? Não, aí já foi um erro terrível que toda pessoa que já jogou algum jogo competitivo em equipes sabe que é um erro você todo mundo usar a mesma classe na partida. Exatamente. E uma coisa que eu gosto é que, como todo reality show, ele tem a tradicional repescagem em algum momento da temporada. E é muito curioso que nessa repescagem em específico foi criada uma narrativa para a equipe que voltou da repescagem. Porque eles começaram a chamar a equipe da repescagem de Os Vingadores. Porque era literalmente as pessoas com mais força física do programa. Era o cara que era o maior fisiculturista ali daquela edição, era o cara que era o maior crossfiteiro, ele é até um youtuber de crossfit, o Amoti. Então são pessoas que são tipo o maior da sua área. Em algum momento elas acabaram eliminadas, porque as provas nunca é uma coisa só, né? Então nunca é só sobre força, nunca é só sobre velocidade. E aí essas pessoas elas se uniram e formaram uma equipe. E os diálogos entre as equipes e entre os participantes é muito que as pessoas acabam escolhendo, ou melhor, a edição faz transparecer que as pessoas escolhem o seu rival, sabe? Diretamente. Eu quero fazer a prova com aquela pessoa. E tem uma certa sinceridade, porque no momento ali que eles estão dando as micro entrevistas, né, que as pessoas que vão competindo a longo prazo, elas vão retornando e vão, né, dando mais detalhes da própria vida, do que tá almejando e etc. Não parecem ser muito entrevistas guiadas, sabe? É meio do tipo, senta e fala aí da prova, ou senta e fala aí de com quem você competiu, né? E parece scriptado aquela coisa, essa pessoa que não é atora tá claramente recitando um textinho que estão segurando fora da câmera para ela. Exato, tem uma sinceridade no modo como as pessoas estão comentando ali sobre as provas, porque elas são pegas muitas vezes ali, tipo, tem gente que você olha assim, ela acabou de sair da prova, ela tá brava, ou ela tá feliz, ou ela tá, né, tipo, respeitando o oponente, que foi muito difícil ou não. Então tem uma sinceridade no modo ali como eles falam, e a construção dos episódios, os ganchos que são feitos, ele ajuda bastante ao telespectador a manter a criação da história na sua cabeça, sabe? Que nem quando tem a fase de equipes, a gente tem mais de uma equipe se enfrentando por episódio. Mas a ordem que você assiste esses embates é para criar uma narrativa para quando chegar tipo na última equipe daquele episódio ser a equipe que teve o desfecho mais impressionante, o embate mais emblemático. Então eles fazem essa construção através da edição, porque às vezes, como os episódios são até longos, né, aquele padrão Netflix para reality show de 50 minutos, 60 minutos, então a cabeça acaba desligando, né, ainda mais quando você vê a mesma prova muitas vezes. E aí eles sabem o momento de editar e colocar o mais emblemático do episódio. E geralmente esse último embate mais emblemático, ele é a epítome daquele episódio. É a narrativa que foi construída durante todo aquele episódio. Então, construído desde o começo do episódio, né? Imagina. Exato. Ele vai pegando, por exemplo, equipes que são vistas como mais fracas e por algum motivo vai enfrentar uma equipe muito mais forte. A tônica do episódio é toda de mostrar, primeiro, o processo de seleção dessas equipes que vão se enfrentar, ou dessas pessoas que vão se enfrentar, mostrar a dinâmica da prova através de outras equipes que talvez, sei lá, não tem nada muito emocionante na partida, mas você, espectador, consegue entender a dinâmica da prova, para quando chega no embate sabe, aquela coisa meio Davi versus Golias ali naquela prova, você ter a mesma cartaz do que a galera que tá lá se enfrentando, de acompanhar aquilo, de você torcer verdadeiramente, sabe? Porque foi construído durante todo o episódio, através das micro-entrevistas, dos diálogos entre as equipes, até mesmo no comparativo de desempenho que às vezes é feito, né, do tipo, na outra equipe tem, sei lá, o cara que era o mais forte, o fisiculturista mais forte, enquanto que nessa equipe
é uma equipe que tem mais mulheres, por exemplo. Então, o episódio ele vai pontuando isso nessa 1 hora, para quando chega ali na hora daquele embate final, você tá engajado com aquela história que foi criada. Eu acho que isso deve ser muito difícil de fazer com tantos participantes, né? Porque normalmente esses realities que são mais populares são com equipes mais enxutas. Sempre as partes mais emocionantes, mais engajantes sempre são nas etapas finais, quando você já acompanhou aquele participante durante muitas semanas. Nesse daí, imagino que, como você está lidando com equipes, aí você tem que distribuir a atenção entre muitas pessoas, você tem que fazer uma coisa um pouco mais abrangente e agrupar todo mundo dentro dessa parte de equipes mesmo, né? Sim, e o esforço de construção de narrativa é muito impressionante nesse reality, assim, porque você vê que claramente as partidas não estão ocorrendo na ordem que você está assistindo. Não é como se no dia que eles fossem fazer aquele embate, sei lá, a última equipe do episódio foi literalmente a última equipe a disputar. Não, você sabe que foi tipo em ordens diferentes, né? Tem todo um organograma deles mesmo, mas eles criam isso tudo através da edição. Então você é conduzido por uma edição muito rápida, sem a necessidade. O que eu acho muito engraçado, não tem nenhum tipo de apresentador ou locutor. É muito seco, assim, do tipo, são as equipes, essa é a prova, entrevista o pessoal que vai competir, mostra as provas, entrevista quem tá saindo, dá um minutinho ali pra pessoa, né, falar um pouco da história dela, se ela for um personagem interessante pro episódio, e vamos pro embate decisivo daquele episódio, sabe? Não tem um narrador conduzindo, não tem um apresentador conduzindo, é extremamente seco. Então é uma narrativa bem subjetiva que você vai construindo. Não tem um RuPaul moldando essa narrativa, né? Acho que acaba sendo até uma escolha para prezar ainda mais pela sensação de verossimilhança do que está acontecendo. Você é um olho observando lá no meio e sendo mediado apenas pelas entrevistas, né? Então, eu acho que o grande desafio de um reality show é balançar, vai equilibrar a parte da edição, que é essa manipulação do que está acontecendo, com a sensação de que você está vendo uma coisa realmente real, que aquilo que isso tudo que está acontecendo são sentimentos, frustrações, ações espontâneas e verdadeiras daquelas pessoas, né? Exato. E aí eu gosto muito porque ele vai te ganhar por personagens, né, pessoas extremamente cativantes. Tem gente que é cativante que, tipo, sabe o que dizer, ou sabe como conduzir ali uma história, mas também o reality ele sabe te cativar por aqueles personagens que são meio arrogantes. Ele sabe que tem gente que vai pegar um certo ranço de alguém que é mais arrogante, que confia muito na própria força, ou confia muito na própria habilidade, e muitas vezes essa vai ser a tônica do episódio, de mostrar uma pessoa muito confiante que vai, né, perder ali em algum momento, ou vai prejudicar a equipe dela, e vai deixar tipo, a decisão acontecer, sei lá, no último embate da equipe. Então ele faz essa construção, seja pelo positivo, né, seja pelo personagem que você vai torcer porque você gosta dele, seja pelo personagem que ali é meio, né, controverso e meio arrogante. Acho que esse tipo de história, mesmo quando é em filme ou em seriado, é delicioso. Quando é uma coisa de verdade, quando você acredita que aquela pessoa é daquele jeito mesmo, nossa, é tão gostoso quando ela cai. Uma das grandes sensações da internet dos últimos anos é o MrBeast, que é o maior youtuber dos últimos tempos. E o conteúdo dele é basicamente isso, são mini reality shows que ele grava, produz e lança tudo de uma vez. E acho que o que falta muito no conteúdo dele, que ele é muito bom em edição, ele é muito rápido, sempre tem alguma coisa acontecendo, mas justamente por ser tão enxuto, ele tentar ser real demais nesse sentido, ele acaba não conseguindo construir essas mini histórias. Até tem algumas tentativas, mas são muito rasas, que você não acredita que aquelas pessoas realmente estão lá fazendo aquelas coisas de verdade. Então eu sinto, quando essa construção é mal feita, ela acaba dando certa sensação de
de ser um conteúdo muito barato, né? Só colocamos várias pessoas fazendo essa coisa aleatória e você tá assistindo porque você precisa de alguma distração quando você tá almoçando. Mas quando é muito bem construído, não. Parece que realmente é uma história que foi escrita pra te dar aquelas emoções. E aí eu acho que tem um outro fator que eu acho muito cativante nesse tipo de reality, que a gente tem o fator cultural mesmo, né? A gente tem ali pessoas coreanas, né, ou que moram lá, né, ou são nascidas de lá, e a gente tá assistindo num contexto em que a gente é brasileiro, tem nosso próprio jeito competitivo de ser, e eu acho que existe um certo fascínio na construção de como a competitividade ela é diferente entre cada país, né? Tinha muitas provas e muitos momentos assim que eu olhava e eu falava, isso nunca poderia ser feito aqui no Brasil, porque os participantes estariam xingando, estariam se ofendendo, estariam se provocando de uma maneira muito mais incisiva, sabe? É uma competição mais limpa, você diria? Em que sentido? Sinto que é uma competição em que os participantes do programa, eles têm muito respeito pelo oponente. Então, tipo, existe até alguns personagens na primeira temporada e nessa temporada que são um pouco mais velhos. Que são, né, ex-atletas, competiram pela Seleção Nacional da Coreia, etc. Então é uma galera mais velha, assim. E aí, todas as vezes que eles são desafiados, existe um respeito gigantesco de quem desafia, sabe? Eu não me importaria de perder para esta pessoa. E não tem, e mesmo em alguns momentos que são competições de luta mesmo, né, de embate físico, de ir lá e lutar, não tem um momento de provocação, não tem um momento, tipo, de verbalização mesmo de um xingamento, que eu acho que é muito mais natural na nossa cultura, sabe? Inclusive é uma cultura muito forte no MMA, nessas artes marciais profissionais. Metade do espetáculo é os dois lutadores antes da luta se xingando, se encarando. Você não vê isso nesse contexto, então. Porque seria muito fácil, né? Você provocar os participantes a se odiarem e causar ainda mais conflito. Não. Existe uma postura muito amigável de quem tá lá, o que torna muito mais gostoso de assistir, porque você claramente vê que as pessoas ali, elas estão competindo pelo objetivo mesmo, né? Por descobrir quem é mais forte, quem consegue mais algum exercício, etc. Do que essa coisa meio quase inimiga, sabe? Não existem tantos inimigos. A gente tá competindo e tá tudo bem a gente competir. Então eu acho que esse caráter pra gente que é de uma cultura muito mais... vou provocar mesmo. A gente tem isso no futebol, né? O nosso futebol é muito mais moleque, brincalhão. Enquanto que eu sinto que a gente tem essa cultura nos esportes. A gente é mais brincalhão, a gente é mais... né, faz uma gracinha, provoca o adversário e tal. E lá você não vê muito disso no programa. As pessoas que mais destoam realmente são competidores de MMA. Eles têm uma postura mais diferente, assim, sabe? Eles são mais arrogantes, eles são mais pavão, assim, sabe? Do tipo, eu sou bom, eu consigo, eu vou e faço. Então tem essa discrepância que é muito divertido você ver as situações, assim, e ver que a galera tá competindo numa boa e histórias vão surgir naturalmente disso. Inclusive, tem algum brasileiro aí no meio? Entre esses 100? 200 no caso? Das duas temporadas? Não, entre das duas temporadas não cheguei a notar nenhum brasileiro, mas tem americano, eu sei que tem europeu, tem pessoas do continente africano, tem outras nacionalidades ali competindo. Tanto é que algumas temporadas elas não vão tão longe, alguns personagens vão mais longe, então eles dosam bastante, assim, tipo, não tem um favorecimento do tipo, não, é um reality coreano, vai ser só pessoas coreanas. Não, eles dosam bem, sempre tem bastante participante. E é engraçado porque, apesar de não ter grandes momentos de monólogo das pessoas que estão lá, você acaba se tornando fã dos feitos que elas vão fazendo, né? Porque é claramente uma superação ali. E eu mesmo me peguei seguindo algumas pessoas no Instagram, assim, do tipo, nossa, essa pessoa parece ser muito... tipo, posta uma vida legal, vida fit e tal, e
E você vai tendo essa construção dos episódios. É um reality muito diferente, assim, principalmente pra competição. Deve ser uma boa referência pra, principalmente quando você quer deixar de ter uma vida um pouco mais sedentária, pensando, puta merda, se eu conseguisse fazer 1/10 do que essa pessoa acabou de fazer, me sentiria tão bem. Sim. E o fato deles... o primeiro episódio é muito legal, porque ele vai apresentar esses micro-personagens muito rapidamente, mas eles vão mostrar diversos tipos de corpos que praticam diversos tipos de esporte. Então, tem gente na segunda temporada, por exemplo, que é dançarino de K-pop, tem um cara que é só, tipo, segurança de boate, tem uma menina que é bailarina. Então, tipo, é uma valorização de todo tipo de atividade física. Todo tipo de atividade física é válida. Inclusive, se eu pudesse ter um porte físico, seria de dançarino de balé. Se você visse a composição muscular de um dançarino de balé, você ficaria de queixo caído. É um negócio impressionante. Sim, eles fazem... tem alguns esportes, inclusive, que a gente ficava fazendo piada do tipo, gente, esse esporte, ele nem existe. Pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar desse esporte. Então, nesse pool de 100 pessoas, tem literalmente uma valorização e uma tentativa, eu acho que até muito sincera da produção, de mostrar que, cara, tudo que você faz é esporte, tudo que você, tá se exercitando o corpo aí, te torna um pouco mais perto dessa galera que tá aqui no programa. Se você quiser uma versão menos inclusiva desse conceito, você também pode ver o reality que tentou escolher o próximo Magic Mike, que também é maravilhoso, muitos corpos, mas uma versão um pouco menos inclusiva de tipos de corpos perfeitos. Justo. Também dá pra citar o Ultimate Beastmaster da própria Netflix também, que é assim, tipo, tem menos opções ali de esportes, mas é bem nessa pegada também de competição e é bem divertido. Bem legal. E você tava com um favorito? Você tava torcendo pra alguém específico? Essa pessoa ganhou ou não? Estava torcendo, na verdade, para 2 equipes em específico. Uma, a equipe do cara que só escolheu o judoca, que a equipe dele era muito interessante, tinha uma coisa meio, sabe, mestre e pupilos, era divertido assistir eles nas competições. E eu tava torcendo pra uma equipe que era a equipe que tinha mais mulheres, eram 2 mulheres, e uma das mulheres, inclusive, ela é halterofilista, e então ela tem um porte físico impressionante, e foi maravilhoso ver ela fazendo atividades que os homens falavam assim, vai ser fácil ganhar porque eu tô competindo com uma mulher, e ela dando, tipo, 2 vezes mais que o cara ali, todo mundo muito impressionado com a capacidade física dela, e foram 2 equipes que eu torci bastante, assim, eu gostei bastante. Mas é aquilo, chegando ali no final, eu nunca acabo torcendo pro cavalo que tá com o cara que vai ganhar. Então, infelizmente, minhas equipes não chegaram até o final. Nunca chegam, na minha experiência também. Sempre torço pra pessoa que chega lá na semifinal, no máximo, e aí tem que assistir o último episódio com cara de cu, porque, tanto faz quem ganhar. Exatamente isso. Foi essa a minha sensação, tipo, as equipes que eu realmente estava torcendo foram eliminadas ali na reta final mesmo, né? Foi perto das últimas competições. E aí ver a final falando, se tal pessoa tivesse aí, ela ia mandar bem nessa prova. Mas maravilha. Mais algum ponto sobre The 100, a prova do 100? A batalha do 100. A batalha do 100. Batalha do 100. Sim, tenho um último ponto. A próxima temporada não vai ser apenas com competidores da Coreia, já foi anunciada. Vai ser com competidores da Ásia inteira. Então eu estou muito, muito, muito animado para ver exatamente os choques culturais, de como cada um das pessoas vai competir, os esportes diferentes que vão surgir disso, os corpos diferentes que vão aparecer. Então estou muito feliz, espero que saia este ano ainda. Torcendo muito para ter um time da Coreia do Norte. E eu acho que talvez seja um pouco difícil, mas se tiver, eu vou voltar aqui no podcast para comentar. Bom, Neto, você trouxe um reality show. Eu vou trazer uma coisa também não muito comum quando a gente pensa em narrativa. Vou trazer shows de stand-up. Essa expressão cultural que não é paulistana, mas quase que é. Como
um cuscuz paulista, que quando você menciona, algumas pessoas até fazem careta, mas que se você achar um cuscuz paulista bom, ele é muito bom. Mesma coisa do stand-up. A gente tem uma tradição de stand-up ser um homem branco de meia idade falando sobre como é chato você pegar Uber no meio da semana, mas pra mim stand-up é mais do que uma série de piadinhas sem graça, é uma forma de contar histórias que tem muito potencial quando a pessoa domina muito esse estilo de contação de histórias, porque nada mais é do que uma pessoa falando para um público. Então é muito próximo do que a gente conhece mais como um monólogo, só que com um objetivo muito claro de que o pessoal tá lá para dar risada. Então as histórias têm que ser pelo menos minimamente engraçadas. Perguntar antes de mais nada, você gosta de stand-up? Acho que eu já gostei mais. Tipo, quando teve o primeiro boom, assim, que a gente passou a ter contato aqui no Brasil, eu achei um formato muito interessante. Atualmente, eu tenho gostado de pequenas cenas que aparecem no meu TikTok. Porque eu adestrei meu algoritmo, né? Então aparece basicamente stand-up de pessoas LGBTQIAP+, né? Então são stand-ups extremamente direcionados ali pra audiência. Então aí me é muito mais divertido e prazeroso nesse sentido. Exato, nossa, ainda bem que você trouxe isso, porque é justamente esse o ponto de eu ter trazido o show de stand-up aqui pro programa, porque o stand-up tem essa característica de ser muito dominado por homens brancos, e muitas vezes homens brancos reacionários. É só ver aí o Ricky Gervais cada vez mais perdido no personagem, mas ele sempre foi também um formato muito bom para expressar outras perspectivas. Acho que nos anos 70, 80, nos Estados Unidos, a comunidade negra, nossa, eles dominaram o stand-up com humoristas inacreditáveis, que deram um novo ar de vida para esse formato lá naquela época. E agora a gente está vendo um novo ressurgimento do stand-up, mas com humoristas queer, né? Inclusive na Netflix saiu recentemente o Gender Agenda, que é um especial que reuniu acho que uns 6 humoristas diferentes de vários pontos do espectro de expressão de gênero e de identidade sexual. Recomendo muito, que são pessoas muito engraçadas, mas o meu foco aqui é na Hannah Gadsby, que é justamente a pessoa que produziu esse especial, que teve o nome mais forte para poder convencer a Netflix de financiar esse projeto. E ela conseguiu esse nome graças ao show de stand-up dela de 2018 chamado Nanette. Você já ouviu falar desse show de stand-up dela? Já ouvi falar, inclusive quando ele estourou, quando se comentava de quão diferente era do que a gente estava acostumado, eu cheguei a assistir, sim, na época. Eu gostei bastante. É justamente isso. Ela apareceu nos holofotes mundiais do humor, não apenas porque é um show muito bom, tem umas partes bem engraçadas mesmo, mas é porque é um show que subverte bastante o que a gente espera de um espetáculo de stand-up. A gente vai para dar risada, para ver uma série de piadas, muitas vezes piadas um pouco mais sarcásticas, piadas que botam um holofote em alguns problemas da nossa realidade, mas que com o objetivo final de vamos dar risada da nossa desgraça. E na Nanette não. Na Nanette, a Hannah Gadsby ela utiliza o formato do stand-up para contar a própria história, principalmente as partes traumáticas da experiência dela como mulher, como lésbica e como genderqueer, que mais adiante ela vai desenvolvendo um pouco mais essa última parte da identidade dela. E acaba sendo um show que começa engraçado e vai decaindo cada vez mais até virar um discurso reivindicativo e muito poderoso ao mesmo tempo, porque muitas vezes é muito difícil você fazer uma obra que seja ao mesmo tempo reivindicativa e que continue sendo atrativa como obra, porque é muito fácil você acabar fazendo uma coisa que
vira muito panfletária, de, não, eu só quero expor esses pontos, esses tópicos, como se fosse um discurso político, e a pessoa que tá recebendo essa informação vai falar, tá bom, eu concordo com você, mas, porra, eu tava aqui pra dar risada, pra ver meu show, por que você tá me dando um discurso político agora no meio do nada? Pra você conseguir convencer e cativar a outra pessoa, você precisa dominar muito bem aquilo que você tá fazendo. E pra mim, a Hannah é uma contadora de histórias antes que humorista, excepcional. Inclusive na NET, acho que tinha sido o 10º especial, né, que falam no mundo do stand-up. Um humorista vai fazendo shows durante 1 ano ou 2 anos, e aí depois ela grava um especial, seja na TV, seja agora muito mais frequente para Netflix e outros streamings, um especial onde ela reúne o melhor do seu material. E ela já tinha feito acho que uns 10 especiais antes do Nanette. Então a Hannah, ela já era uma humorista muito experiente quando ela lançou o Nanette. Então, apesar dela ser uma novidade, porque ela é uma humorista da Tasmânia, que fez bastante sucesso na Austrália em si, mas que só foi estourar nos Estados Unidos e, por consequência, no resto do mundo, graças ao Nanette, por ser esse espetáculo tão impactante, por dizer coisas que estavam muito no debate político público da época, que o Trump tinha acabado de ser eleito, o movimento do Me Too estava tendo esse ressurgimento do feminismo na cultura popular, né, no geral, de um jeito mais voltado para aquele discurso mais liberal, mas de todas as formas muito, muito positivo no geral, principalmente da forma como a gente enxerga e se relaciona com o entretenimento, com as narrativas que a gente consome no dia a dia. E na NET acaba sendo, acho que, um dos principais dissidentes de como o humor estava sendo lidado no mundo de fala inglesa naquela época. Inclusive, acho que, não sei se foi nessa mesma época, ou um ano depois, um ano antes, que o Louis C.K., não sei se você lembra do Louis C.K. Lembro. Aquele homenzinho miserável, que ele era um grande comediante de stand-up dos anos 2010, que ele acabou entrando em desgraça porque ele foi acusado, acho que foi até condenado, por abuso sexual de uma companheira de trabalho, inclusive foi acusado por outra humorista. Então, na NET acaba sendo, quando eu assisti, nossa, foi em 2018, foi realmente, deixou de queixo caído e me deixou bem, bem animado para continuar acompanhando o trabalho dela, que felizmente agora todo espetáculo que ela lança acaba chegando pro público mundial, não fica só preso lá nas televisões australianas. Uma vitória, realmente. Teve algum impacto de como você consumiu stand-up depois dessa época? Como é que foi? Eu acho que eu assisti exatamente num ponto em que já tava rolando um cansaço com o formato. É aquilo que, como você comentou, né? A gente já tinha estabelecido stand-up como uma coisa meio... lá o homem branco, né, mais reacionário, fazendo piada sobre como é difícil viver no mundo com minorias e, meu Deus, as mulheres têm sentimentos, como isso é difícil. Então já tava num ponto meio de saturação, de desinteresse, assim, e foi muito refrescante, né, assistir eu acho que foi o primeiro stand-up que eu vi de uma pessoa queer, né, de uma pessoa LGBTQIAP+. Então tinha esse frescor, né, por si só, de ter uma coisa meio... Poxa, essa piada, né, essa construção de humor faz sentido pra minha vivência, mas principalmente, assim, no modo como ela subverte o humor pra falar coisas sérias e reais e falar, gente, não vou aliviar a barra pra vocês, porque, né, ninguém alivia a barra pra mim, então lidem com o que eu tô falando, assim. Então eu acho que a maior sensação pra mim foi um pouco, assim, de refrescância com o gênero e essa possibilidade de enxergar que mesmo coisas que a gente tá tão cansado às vezes, não é que a gente tá cansado do formato, não é que a gente tá cansado do estilo, não é que a gente tá cansado do gênero, muitas vezes a gente só tá cansado de ver o mesmo tipo, né, de criador fazendo aquilo, né? Inclusive, acho que o grande tema do Nanette é como o humor acaba não sendo suficiente para contar certas histórias.
ela se sente muito limitada por esse formato, e ela diz mais de uma vez durante o espetáculo que ela precisa ser capaz de contar a sua própria história de uma forma correta, e o humor não está sendo suficiente para isso. É por isso que eu trouxe não apenas Nanette, mas também os outros espetáculos dela, porque para mim os três juntos acabam contando a história de como ela consegue primeiro ter essa catarse de puta, isso daqui não tá funcionando, eu preciso ser sincera com vocês, apenas contar as minhas experiências traumáticas como piada tá apenas me destruindo, eu preciso de um jeito diferente de me expressar, e para que também outras pessoas que nem eu possam ser ouvidas e tenham uma forma diferente também delas mesmas se expressarem. Então, 2 anos depois, 2020, um pouquinho antes da pandemia, ela lança um segundo espetáculo já na Netflix, chamado Douglas, que aqui é um pouco mais leve. Aqui já é mais stand-up tradicional mesmo, mas ainda assim é diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Ela já começa falando tudo que vai acontecer no espetáculo. Ela se dá spoiler de todas as piadas, todas as sequências, todas as sessões que vão compor aquele espetáculo. Até o ponto de falar, em certo momento eu vou contar uma piada sobre o Louis C.K. E vocês vão dar risada porque vocês vão ter esquecido que eu tinha dito pra vocês que vai rolar uma piada do Louis C.K. E é uma piada muito boa. Mesmo assim, mesmo eu contando, vocês vão morrer de dar risada e só vão dar mais risada ainda porque eu já contei pra vocês. E é de uma confiança tão grande, mas tão grande, porque você tá saindo de um espetáculo que o foco não é o humor, aí você começa a pensar, será que ela não é só uma pedante, só uma pessoa que quer dar algum discurso político e pronto? Aí ela vem falando, não, eu acho isso importante, acho que criticar os formatos e o gênero onde eu participo é muito importante para esse gênero crescer e ganhar novas formas, mas eu também domino o básico do básico, que é contar piada, e piada uma mais engraçada que a outra. No final, tem uma sequência de piadas de 3 palavras, 4 palavras, que ela consegue contar uma piada, e que, nossa, você fica sem fôlego de quão engraçadas cada uma é. Eu acho que o principal ponto desse espetáculo é que ela continua se usando como protagonista. O stand-up, no geral, se baseia muito em do humorista se colocar como protagonista e como o narrador do mundo. E aqui a Hannah se utiliza como protagonista e como narradora, e a gente vê o mundo através dos olhos dela, através da identidade diferente dela. No Nanette era mais reivindicativo de uma perspectiva feminina e queer dentro desse contexto do humor. Aqui ela revela já no comecinho que ela foi diagnosticada há pouco tempo como autista, e ela usa a lente do autismo para se apresentar essa perspectiva dela pro mundo e de como ela interage com o mundo a partir dessa nova perspectiva. E é muito, muito, muito legal, porque você acaba o espetáculo não apenas dando risada pra caralho, que é muito engraçado, mas também ganhando uma empatia ainda mais com as pessoas que estão dentro do espectro. Que a gente também está muito dominado por narrativas na cultura popular que retratam pessoas autistas de uma maneira muito específica. E a gente sabe, convivendo no dia a dia com pessoas do espectro, que justamente ao espectro tem muitas formas diferentes disso se manifestar. E acho que ela faz um trabalho muito, muito, muito legal de ela expandir a sua própria identidade, além do trauma dela lá do espetáculo anterior. A gente tem uma nova camada de quem é a Hannah, de como o mundo funciona para ela, mas também pra gente se ganhar uma empatia nova dentro desse contexto. Ela usa o humor quase como um modo de amaciar a audiência para aquilo que ela realmente quer falar, né? Sim. É totalmente um jeito de colocar um melzinho em um tema um pouco mais complicado. Tem, inclusive, apesar de ser um show muito mais leve, muito mais focado no humor, tem um ponto em que ela fala sobre política, que ela traz o tema dos antivax.
E é um tema que é pra ser tenso. E ela não se importa de que seja tenso, ela não se importa de lidar com a tensão desses momentos. E ela faz isso com uma confiança muito boa mesmo. Se eu fosse anti-vax no meio daquele espetáculo, eu me convenceria de que não, na verdade eu tô errado, porque essa mulher parece ser dona do mundo quando ela tá contando uma história. É maravilhoso. E aí, a gente chega uns 3 anos depois da pandemia, com o terceiro espetáculo dela, que é o Something Special. Esse daqui, ainda mais leve que o anterior, e fala sobre a história de como ela pediu em casamento a esposa dela, que foi justamente durante a pandemia. E é a melhor comédia romântica que você pode assistir na última década. De verdade, Neto. Se você ainda não viu, recomendo demais Something Special, porque sabe quando você senta para ler um livro em que o narrador é super engajante, que ele conta um fato, depois no próximo parágrafo ele tá contando sobre outra coisa, e depois pulou pra outro momento do tempo, mas depois no fim do capítulo ele amarra tudo bonitinho, e você tá se deliciando por cada frase. É o Something Special, é um jeito de contar histórias tão magistral, que eu assisti de novo pra esse episódio e eu acabei com lágrimas nos olhos, mesmo sabendo cada coisa que ia acontecer ao longo do caminho. Enquanto que o Nanette, ela fala que ela não é capaz de se ver encaixada no mundo, que ela não... justamente pela identidade dela como mulher, como lésbica, como genderqueer, como autista agora, que ela tem esse diagnóstico também, ela sabe que não tem lugar no mundo. Aqui ela mostra através dos relacionamentos dela com a agora esposa dela, com os cachorros dela, com a mãe dela, com o pai dela, que são diferentes personagens dentro dessa história. Ela mostra que, apesar de ser tão deslocada em muitos sentidos no mundo, ela ainda assim consegue ter um lugar, né, nesse mundo. Apesar de ser um lugar que ela mesma teve que construir, que ela mesma teve que ter um trabalho gigantesco para entender como sendo o lugar dela, existe esse lugar. E esse lugar pode ser construído a partir... E aí você brega pra um caralho, mas dane-se, porque realmente eu senti muito isso, que é através do amor, dos relacionamentos que ela consegue construir, mesmo do jeitão diferente dela. E você conseguir fazer uma mensagem tão mela cueca, tão melosa, de um jeito tão engraçado e cínico em alguns momentos, mas sincero no final, é um trabalho muito bom mesmo. Dosar histórias de amor com comédia sempre é muito difícil, né? Você pode ser muito piegas, você pode ser muito cínico. É bom encontrar essas obras que conseguem fazer esse processo de ir dosando e construindo uma história que você termina com essa sensação boa, né? De, o amor salva tudo. Porque no final das contas, que é muito comum a gente usar o humor como uma coisa destrutiva. É um sentimento de ser muito dominado pelo sarcasmo, de aquele cinismo tóxico, de até autodepreciativo, como se fosse um escapismo, uma camada de ironia que te distancia de um problema que você não quer lidar naquele momento, ou que você não tem as ferramentas para lidar naquele momento. E às vezes você confessar que, talvez uma aproximação mais sincera seja mais saudável para aquele momento, mesmo que talvez essa parte mais amorosa também possa ser uma fonte de humor e de descontração. Acho que é muito importante também ter isso presente no humor, principalmente quando a gente está falando de relatos queer, que é o relacionamento dela com a esposa dela. É uma história de amor que a gente tá muito acostumado a ver com casais hétero. E não sei você, mas sempre que eu leio um livro, ou vejo uma série, ou assisto um filme com um casal LGBT, pra mim pode ser a mesma construção, mesmos elementos, a mesma história. Pra mim já vai ser um pouquinho diferente. Já vai ter uma perspectiva um pouquinho diferente e vai ter um encanto diferente. Não só
por ser mais próximo da minha própria experiência, mas também porque vai ter uma variação, vai ser um pouquinho diferente daquilo que tá tão saturado na nossa cultura popular. As referências são outras, né? Às vezes é a mesma estrutura, mas uma frase já ressoa diferente com a vivência queer, né? E aí dá um sabor muito, muito especial, assim. Eu, inclusive, né, tem a ver, mas não tem a ver, mas eu gosto muito de uma vez que eu vi alguns outros influenciadores do meio literário comentando que não é porque é clichê que a gente também não tem direito de ter, né? Então, tipo, não é porque é um clichê romântico, um clichê né, de história que a gente não pode ter a nossa versão. Poxa, é uma vivência que conversa com a gente em algum grau ali, isso torna um pouco mais especial, né? Dá pra dizer. Com certeza. Principalmente quando você se sente tão órfão dessa representação. Não somos bichas velhas ainda, mas também nós não crescemos na nossa adolescência, não foi nessa época mais atual em que há muito mais opções, há muito mais representatividade, a gente não precisa se esconder tanto. Ainda assim, principalmente em alguns contextos, ainda não é uma vida fácil. Mas pelo menos o acesso a alternativas é muito, muito maior. A gente tem que fazer um episódio ainda falando mais sobre obras LGBT, mas para fechar aqui sobre a Hannah, da mesma forma que no Douglas ela consegue fechar com uma bateria insana de piadas que mostra que ela domina muito o gênero do stand-up. Aqui ela fecha de um jeito, sabe aquele jeito brega de aquela frase final super clichê, super melosa, às vezes até o próprio título da obra, mas que no final você fica com o coração super quentinho. Nossa, aqui ela fecha, a última frase que ela fala, eu me debulho em lágrimas toda vez. É de uma beleza nada sutil. É muito, muito, muito bonito mesmo. E se você gosta minimamente de humor ou minimamente de comédia romântica, recomendo muito assistir pelo menos o Something Special. Mas se você gosta alguma coisa de stand-up, se você gosta de piadas no geral, qualquer um dos que ela produziu, até o Gender Agenda, que aí não é focado nela, mas também tem humoristas muito, muito bons, é uma recomendação que, de verdade, todo mundo precisava assistir. Peraí, vou ver se dou uma olhada no Something Special. Faz tempo que eu não vejo algo de comédia assim, que faça rir, e é bom uma dosezinha de amor aí no coração. Maravilha. Então isso foi a Hannah Gadsby. Muito bem, Neto. Para essa semana, você que trouxe, né? A gente estava conversando sobre algumas obras que a gente estava assistindo. Aí você sugeriu da gente falar sobre adaptações. Sim. Porque acho que a gente eu diria, estamos vivendo uma era de ouro das adaptações. Assim, eu me considero, Lucas, uma pessoa muito tranquila com relação a adaptações. Eu entendo que é outra mídia, que são, né, muitas vezes a obra original vai passar por um outro roteirista e aí vai mudar, são outras perspectivas, aí vai ter diretor, vai ter uma série de outras coisas que vai modificar aquela obra, ou quando é transformada num quadrinho, ou vice-versa e tal. Então, eu me considero uma pessoa muito tranquila, sabe? Muito, né, de boa com isso. É o que pessoas tranquilas costumam dizer. Exato. Não, eu sou muito tranquilo, Exato. Mas eu acho que eu encontrei a obra que eu simplesmente fiquei ofendido de ter assistido depois de ter lido o livro. Meu Deus. Eu tô falando aqui do Spaceman, né, que saiu esse ano aqui da Netflix. E ele é oriundo do livro O Astronauta, que também foi publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Eu estou enrolando enquanto eu pego o nome do autor, porque ele Astronauta é do Maurício de Souza, né? Seria bom se fosse, talvez a adaptação tivesse sido mais proveitosa.
Ah, o Astronauta é aquele filme do Adam Sandler. Isso, o Astronauta do Adam Sandler, Spaceman. E com o Raj do Big Bang Theory. Isso. E aí ele é baseado no livro do Yaroslav Kalfar, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. E eu fiz aquilo que eu gosto. Eu li primeiro o livro, depois eu fui assistir o filme, né? O filme ia sair agora em março. Eu falei, vou dar tempo de eu ler. E eu acho que eu nunca fiquei tão ofendido. O filme, ele pega a parte mais superficial, eu acho, mais básica da história e utiliza só isso e desconsidera todo o contexto que a obra está passando em outros momentos, né? Então, para você entender, é um livro que a gente tem um capítulo no tempo presente, com o protagonista, ele está no espaço, o Yakub, e no capítulo seguinte é um flashback desse personagem. Por que a gente tem isso de vai para frente e vai para trás? Porque no passado dele, ele cresceu no fim ali, né, do regime socialista na República Tcheca. Então o pai dele era um delator, não é bem um delator, né, mas ele fazia parte da polícia soviética. Então o pai dele era uma pessoa bastante complexa. E aí a adolescência dele se deu com o fim do regime. E a família dele, que antes tinha um status por conta do trabalho do pai, virando persona não grata. E o livro é todo sobre ele fazer as pazes com o passado dele, com a vida dele, com esse passado do pai, né? Qual é o nosso papel no universo e como a nossa trajetória de vida não é só nossa, ela é das pessoas que vieram antes da gente, ela é das vivências que essas pessoas tiveram e passaram pra gente, enfim. Então essa história sobre um astronauta não é apenas sobre o espaço? Olha só. Exato, mas o filme é só sobre o espaço. O filme ignora completamente todo o contexto do fim do período soviético, né? Ele ignora completamente esse contexto, ele ignora todas as críticas que o Yakub, né, o protagonista, faz ao novo regime do capitalismo. Tanto é que há uma piada muito recorrente no livro de que a missão que ele está tripulando, ela foi meio que paga com dinheiro de anunciantes. Então, lá do espaço, às vezes via rádio, ele precisa fazer alguma propaganda. Ele precisa falar que a pasta que ele está usando no espaço é uma pasta que as pessoas encontram na Terra, né? Então tem todas essas piadas, esse metatexto mesmo sobre... Cara, o socialismo era horrível, né, esse período de pessoas delatando pessoas e tudo isso que aconteceu era péssimo, mas o capitalismo também não é uma solução melhor, os seres humanos são complexos, não existe uma única resposta, um único regime e tal. Então, tipo, o livro ele traz todas essas discussões, enquanto que o filme... ele basicamente, amigo, ele vai tratar só dele no espaço. E aí eu acho que eu encontrei o meu, sabe, o meu limiar de aceitar uma adaptação. Você tem algum limiar? Você tem alguma obra que você olhou e falou, meu Deus, essa pessoa ela não entendeu o que ela está adaptando? Então, eu sempre fui da opinião de que quanto mais melhor. Mesmo quando uma adaptação for muito ruim, ela não vai anular o que veio antes. Então há o potencial de a gente ter pelo menos uma porta de entrada, por exemplo, quando a gente tem um quadrinho ou um livro que vai ganhar um filme que costuma ser uma mídia mais acessível para o público geral. Então eu sempre estou contente de que isso possa atrair gente para a obra original, ou pelo menos trazer alguma coisinha daquela obra original para um público maior. Mas eu nunca parei para pensar muito na possibilidade de uma obra ofender diretamente a obra de origem dela, que nesse caso parece meio ofensivo você simplesmente cortar da raiz aquilo que um autor queria dizer para transformar ele num filme do Adam Sandler. Que é, por exemplo, uma crítica que eu ouço bastante é aos filmes do Zack Snyder, o maior churrasqueiro da CCXP do ano passado.
que, por exemplo, o próprio Batman dele, que ele ama matar as pessoas, o próprio Superman, que o clímax do Superman é ele matando o Zod, porque não há nenhuma opção. Se não há nenhuma outra opção, então vale a pena matar essa pessoa. E até a cena mais absurda da história do cinema pra mim é justamente o pai do Superman falando: não, Clark, não se sacrifique pra salvar essas criancinhas. Deixe que eu vou lá pra você ficar aqui e morrer junto com elas, mas não coloque-se à frente dos demais. É como se o tio Ben, na hora que ele fosse assassinado, falasse pro Peter: mata eles, Peter, mata todo mundo, se vingue de mim. Tem umas coisas que realmente, adaptações podem machucar muito uma obra original. Podem. Eu acho que é a primeira vez que eu realmente me deparo com uma adaptação que eu fico meio ofendido, assim. Eu encaro como você, assim. A gente sabe que tem coisas que vão ser perdidas, vão precisar ser transformadas, é uma outra mídia. Eu sou aquele leitor chato que sempre olha pro filme e fala: eles não colocaram aquele capítulo X que eu gosto e tal. Mas, né, dá pra relevar. Então, pra mim, foi uma experiência muito nova de encontrar uma adaptação que eu realmente não consigo... Se você me perguntar um ponto positivo, eu acho que o único ponto positivo que eu posso dizer é a atuação do Adam Sandler. Por incrível que pareça. Quem diria? Exato, quem diria algo assim. Outro ponto positivo que eu vou trazer aqui, eu procurei o título desse filme aqui no Google, e o segundo resultado é uma crítica no YouTube intitulada O Astronauta, uma odisseia no cansaço. Adorei. Palmas. O filme conseguiu gerar essa maravilhosa thumb. Então, pra mim, foi uma experiência muito nova mesmo de encontrar uma adaptação que eu não consigo elencar pontos positivos, assim. Eu acho que eu nunca passei por isso. Porque até as adaptações de quadrinho, né, como você bem comentou, que a gente tá nessa grande era das adaptações, né, o cinema ele tem se debruçado cada vez mais por mídias já consagradas, obviamente para economizar dinheiro, ter mais chance de lucro e etc. Mas a gente teve muita modificação, né? Os super-heróis do cinema são completamente diferentes dos super-heróis dos quadrinhos. Porque, apesar de tudo, uma adaptação vem de uma necessidade. Muitas vezes uma necessidade meramente comercial, precisamos criar alguma coisa para vender para esse outro público, mas as adaptações vão ser estéticas e de narrativa para se encaixar dentro desse novo formato, mas também porque o público vai ser diferente, e o público, talvez alguns elementos da obra original não funcionem tão bem com esse novo público, e isso é compreensível. Às vezes você, como consumidor da obra original, vai querer que seja o mais fidedigno possível, mas, por exemplo, eu amei a adaptação de One Piece que fizeram no ano passado, e eu estava crente com toda certeza que ia ser uma bosta, mas não, eles fizeram um milagre de transformar One Piece em um bom seriado live action, que eu até hoje tô incrédulo, mas para isso eles precisaram fazer muitas adaptações. A primeira é remanejar alguns elementos da história mesmo, que aconteceriam muito mais pra frente, mas trouxeram já pra primeira temporada pra tornar ela uma temporada mais autocontida, mais coesa e mais engajante pra quem tá acostumado com seriados, porque enquanto que no anime você tem expectativas diferentes, tem um foco diferente mais nas lutinhas, na aventura, no dia a dia. Não, na seriado você precisa ter uma linha narrativa amarrando a temporada como um todo. Um objetivo final, né? Exato. Tem que ter o clímax da temporada, né? De um jeito diferente, que a sensibilidade do público é diferente do anime e do mangá. E mesma coisa, um exemplo muito bom é o The Last of Us, que apesar de The Last of Us ser o jogo mais filme que você pode pensar, ainda assim, quando você vê a comparação com o seriado, é muito jogo. O jogo tem uma expectativa diferente da quantidade de história que você vai consumir, do ritmo dessa história. Então você tem que fazer muitas adaptações pro seriado para ele funcionar nesse outro contexto. E acaba sendo muito positivo. Às vezes uma adaptação, ela não é apenas
pegar uma coisa e colocar nesse outro contexto para essas outras pessoas. Também é uma retransformação. É você criar uma coisa nova a partir de uma coisa que veio antes. E acho que a história da arte e da literatura é basicamente remakes e remakes. Toda obra do Shakespeare, aí eu vou acabar com o mito do Shakespeare aqui. O Shakespeare é o maior copião da história da literatura. Toda a obra dele, a grande maioria, é uma versão de uma história que já era popular em algum outro contexto lá na época dele. Entra muito no campo, às vezes, do subjetivo, né? Do que cada um considera uma boa adaptação, assim. Quando eu penso em boas adaptações, eu acho que eu penso muito naquilo que você falou de início, assim. Pra mim, uma boa adaptação é aquela que te dá aquela coceirinha para você ir atrás da obra original, talvez, se for o seu desejo. E aí eu vou voltar muito nos anos 90 e você, ouvinte mais velho como nós, vai se lembrar, eu sou fascinado pela adaptação do Uma História Sem Fim. E é um filme que mudou muita coisa com relação ao livro, né? Ele não é 1 para 1, mas ele me deixou com aquela vontade de... Pera, tem outras histórias desses personagens, né? Tem outro modo de contar, e é um filme extremamente antigo. Acho que ele é do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, né? Eu chutaria finzinho 70, comecinho dos 80, viu? Que é bem velho. Tão velho assim? Vamos tirar essa dúvida agora. Boa. Enquanto isso, uma curiosidade, em História Sem Fim 3, o protagonista ele tem vários personagens que são os bullies dele, e o bully principal é o Jack Black. Meu Deus. É de 1984. Não é nem do fim dos anos 80. É do supra-sumo dos anos 80. É o supra-sumo dos anos 80. Então, pra mim, ele fica na minha memória como uma boa adaptação, assim. Ele me deu uma coceirinha pra querer ler essas histórias, e aí eu li quando eu era um pouquinho mais velho, porque, né, é um filme que passou 1 milhão de vezes na sessão da tarde, e principalmente na SBT, né, naquela sessão da SBT. Então, pra mim fica, assim, essa sensação de uma boa adaptação. E aí, de novo, aí eu volto pro filme do astronauta, e eu fico pensando, se eu tivesse visto o filme, será que eu teria interesse de ir atrás do livro? De conhecer mais a fundo aquela história? De, nossa, no livro deve ser mais trabalhado. E se eu tivesse feito isso, o quão chocante será que é para quem tá chegando dessa mídia em que a história foi simplificada, eu acho, para um negócio que tem uma certa densidade, tem uma criticidade grande ali na narrativa, sabe? É que tem uma diferença também muito grande entre simplificar e mudar completamente o propósito dela, que acho que acaba sendo o caso aí do astronauta, que a partir do momento que você tira o subtexto original da obra, você acaba tirando a alma dela. Você acaba virando só uma história de um astronauta que ele faz alguma piada machista também? Ou dessa vez não? Olha, o pior que tem bastante subtexto machista no filme, gente. Porque no livro ele foi pro espaço e deixou a esposa dele, né? Então tem uma certa questão ali de como a relação deles esfria enquanto ele tá no espaço por conta dessa distância. E essa distância não é uma distância física, é uma distância do que não foi dito, né? Ele não conversou com ela coisas que ele precisava conversar, e ela também não perguntou coisas que precisava conversar. Então tem muito essa distância do não dito, enquanto que no filme parece muito mais uma reclamação de meu marido foi pro espaço, como eu sofro, nossa, sabe? Tipo, pintam ela de uma outra maneira. Assim. Seu marido é um astronauta e você aí reclamando, né? Sim, exato. Tipo, ela é para ser endeusada como a esposa do astronauta e ela está aqui chorando pitanga porque ele foi pro espaço, sabe? Adaptações boas, adaptações ruins, sempre teremos. A tendência é sempre termos adaptações bem piores do que a obra original, porque é um trabalho muito difícil você adaptar uma obra. Tenta fazer isso em algum momento, pegar até mesmo escrever o resumo de uma obra. Não vai ser a mesma coisa, sempre vai perder alguma coisa nesse novo formato. Mas aí acho que o grande trabalho de quem está adaptando é encaixar, tirar essas coisas que não funcionam e encaixar com coisas novas para diferenciar por um lado e também complementar, para tornar ela uma coisa
tão interessante quanto a original, talvez até com potencial de se tornar ainda melhor do que o original. Mas antes de encerrar, a única coisa que eu queria levantar é quão ruim é o filme do Eragon. Que puta merda, que filme horroroso. O livro já não é nenhuma maravilha, mas eu amava Eragon quando era adolescente. Mas também. Aquele filme, como? Aguardo o momento em que você encontre uma adaptação que te deixe tremendamente ofendido. Estarei aqui aguardando esse momento. Olha, eu quando era criança, só pra não falar que eu não era assim também, eu lembro nitidamente quão emburrado eu saí do cinema depois de assistir Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, porque é o filme que mais mudou em relação ao livro, e eu não suportei esse fato. Eu achei que o Cuarón cometeu um crime contra a humanidade ao mudar alguns eventos do terceiro livro da... qual é o nome dela? A Hatsune Miku, que escreveu Harry Potter, né? Menino, incrível autora Hatsune Miku. Enfim, acho que é normal a gente passar por um momento assim, desde que você tenha 12 anos. Então, se você tem mais de 12 anos e continua emburrado de forma consistente porque uma obra foi adaptada do jeito errado, porque talvez você tenha que lidar de uma maneira um pouco mais saudável com o seu relacionamento com a mídia que você consome. Nem que seja abrir um podcast só pra falar das diferenças. Isso, abre um podcast. Qual é esse podcast? Faltam podcasts no mundo. Tendo dito isso, muito obrigado, Neto, mais uma vez, mais uma semana. Eu que agradeço. Dando aqui um vislumbre dos bastidores. Os primeiros episódios nós gravamos todos de uma vez antes de lançar o programa. Estamos na reta final aqui do lançamento. Então agora a gente já consegue falar de uma maneira um pouco mais estruturada como você consegue entrar em contato conosco para compartilhar também os seus traumas com adaptações ou para trazer algum comentário, algum feedback e algum pedido de alguma obra que você gostaria que a gente comentasse ao respeito. Talvez, se muitas pessoas falarem sobre uma obra em específico, a gente pare um momentinho para tentar ler ou assistir ou jogar essa obra em particular. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, envie para issoetudonarrativa, sem acento, @gmail.com. issoetudonarrativa@gmail.com. E se você quiser entrar em contato diretamente com a gente, aí a gente infelizmente continua no Twitter, né, Neto? Qual é o seu Twitter? Infelizmente seguimos no site da saúde mental. Eu sou o @joneto lá no Twitter e também você pode me encontrar no YouTube, no 1000 Páginas. E aí eu falo diretamente de livros e sou apenas eu exercendo o meu direito do monólogo. E lá você também tem o privilégio de ver o rostinho bonito do Neto e o cabelo maravilhoso dele que eu invejo todos os dias. E se você quiser ver a minha cara de viado, literalmente eu me represento no Twitter pela ilustração de um cervo e no @Hrether, HRETR. Eu precisava mudar essa arroba, mas acho que já vai ficar pra sempre. Ou você pode só clicar no link aqui na descrição desse programa. E é isso. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Muito obrigado a você também, Neto, por esse podcast. E nos vemos na próxima semana. Próxima, tchau.